Bem-vindos ao Conhecimento de A a Z. Hoje vamos dedicar-nos a um tema muito pedido. Primeiros passos para investir. Guia para a família. Olhamos para diversas fontes, artigos, guias para destilar aqui o essencial sobre como as famílias podem de facto começar a investir. Vamos tentar tornar isto o mais acessível possível. Falar de segurança financeira, claro, dos diferentes caminhos que existem para investir e também porque é que se fala tanto em diversificar. Porque, olha, acontece muitas vezes, não é? O dinheiro fica ali, parado na conta à ordem, parece seguro, mas será que será mesmo? Vamos lá desconstruir um bocadinho isto. Olá, sim. Esse é um ponto de partida fundamental. O dinheiro parado, bem, está a perder poder de compra. É simples. A inflação, que às vezes parece uma coisa abstrata, funciona como um imposto invisível. Pensemos assim, se os 1.000 euros compram, vá lá, 10 cabazes de supermercado, com uma inflação de, digamos, 2,5% ao ano, que nem é muito alta, daqui a 5 anos, esses mesmos 1.000 euros se calhar só compram 8 desses cabazes. O valor real diminuiu. Portanto, é mesmo crucial encontrar formas de pôr o dinheiro a mexer, a trabalhar para nós. Exato, mas antes de começarmos logo a pensar em fazer o dinheiro crescer e em estratégias, as fontes que vimos, todas elas, sublinham um passo anterior, uma base, o famoso fundo de emergência, o tal pé de meia. Por que é que isto é tão vital? Precisamente. É vital porque a vida, bem, tem imprevistos, não é? O fundo de emergência é essa reserva de dinheiro a que podemos recorrer facilmente. É para aquelas despesas que não estávamos à espera e que podem desequilibrar tudo. Uma reparação mais cara no carro, uma conta do dentista inesperada ou, numa situação mais séria, uma perda de rendimento temporária. Ter este fundo evita que se tenha de pedir dinheiro emprestado, muitas vezes com juros altos, ou, pior ainda, ter de vender investimentos se já os tivermos numa altura má, com prejuízo. E, além disso, o próprio processo de construir o fundo ajuda imenso. Cria disciplina, organização, dá uma sensação de controle sobre as finanças. Faz todo o sentido. É uma rede de segurança, basicamente. E há um valor recomendado para este pé de meia? Uma espécie de regra de ouro? Sim, a recomendação mais consensual, que aparece em quase todas as fontes, aponta para um valor que consiga cobrir entre 3 a 6 meses das despesas essenciais da família. Para calcular isto é relativamente simples. Somar tudo o que é mesmo indispensável gastar por mês, a renda ou a prestação da casa, alimentação, transportes, água, luz, gás, comunicações e multiplicar esse total por 3, 4, 5 ou 6. O número exato de meses depende um pouco da segurança que se quer ter e da estabilidade dos rendimentos da família. Se os rendimentos forem mais variáveis, talvez apontar para os 6 meses seja mais prudente. Ok, 3 a 6 meses de despesas essenciais. E onde é que pomos esse dinheiro? Debaixo do colchão? Calculo que não seja a melhor ideia. Produtos financeiros com risco muito baixo e que permitam levantar o dinheiro rapidamente sem penalizações significativas ou perda de valor. As opções mais comuns são as contas poupança ou os depósitos a prazo que permitam essa mobilização antecipada. O objetivo aqui não é ganhar muito dinheiro com ele, é tê-lo lá, seguro e disponível para quando for preciso. E reforço isto. O dinheiro do fundo de emergência não é para andar a arriscar em investimentos. Só se deve investir o dinheiro de que realmente não vamos precisar a curto prazo. Esse é outro capítulo. Percebido. Fundo de emergência constituído, a base está sólida. E agora? O passo seguinte. Investir o que sobra. Mas aqui a coisa complica um bocadinho, não é? Não há uma receita única, pois não. De maneira nenhuma. O investimento certo é muito pessoal. Não há uma solução que sirva para toda a gente. Depende muito de um conjunto de fatores-chave. As fontes que analisamos destacam 3 principalmente. Primeiro, o objetivo. Para que é que estamos a poupar e a investir? O propósito vai definir muito da estratégia. É para a reforma, que ainda está a 30 anos de distância? Ou é para dar entrada numa casa daqui a 5 anos? Ou para pagar a universidade dos filhos daqui a 15? São objetivos com prazos e necessidades muito diferentes. Certo, o objetivo primeiro, depois. Depois, o prazo. Por quanto tempo podemos ou queremos deixar aquele dinheiro investido sem precisar dele? E aqui falamos, geralmente, de curto prazo, que é até uns 3 anos, médio prazo, entre 3 e 10 anos, mais ou menos, e longo prazo, para objetivos a mais de 10 anos. Logicamente, quanto mais tempo tivermos pela frente,
teoricamente, maior a capacidade para assumir investimentos que podem flutuar mais, mas que também têm maior potencial de crescimento. Ok. Objetivo, prazo e o terceiro fator. O terceiro é talvez o mais pessoal, a tolerância ao risco. Isto é, qual é o nosso nível de conforto, o nosso estômago, para ver o valor dos investimentos a variar, a descer temporariamente. Há pessoas que não dormem bem se virem o saldo a baixar, mesmo que seja temporário. Essas pessoas têm um perfil mais conservador, priorizam a segurança acima de tudo. Depois há quem esteja disposto a aceitar alguma flutuação, algum risco calculado em troca da possibilidade de ter retornos melhores. É o perfil moderado. E, finalmente, há quem procure ativamente retornos mais elevados e, para isso, esteja confortável em assumir um risco maior, sabendo que pode haver quedas mais acentuadas. É o perfil arrojado ou dinâmico. Conhecer-se aqui é fundamental. E isto leva-nos diretamente àquela relação quase mítica no mundo dos investimentos. Risco versus retorno. Quanto mais risco, maior o potencial de retorno e vice-versa. Como é que isto se traduz na prática? É lei fundamental, não há volta a dar. Não existe, regra geral, potencial de retorno elevado sem risco elevado. Os investimentos considerados muito seguros, como os certificados de aforro, que vamos detalhar mais à frente, são ótimos a proteger o capital investido, mas em contrapartida oferecem retornos mais baixos. Às vezes, mal conseguem acompanhar a inflação, como dizíamos há pouco. E do outro lado da balança? Do outro lado, temos investimentos com maior risco. Um exemplo clássico é investir diretamente em ações de empresas na bolsa. Estes têm um potencial de retorno bastante superior, especialmente a longo prazo. Mas, claro, vêm com a possibilidade real de desvalorizações. Essas quedas podem ser temporárias, e muitas vezes são, mas em casos mais extremos podem até ser perdas permanentes, se a empresa falir, por exemplo. E aqui há um ponto interessante. O risco não é só a flutuação do valor em si. É também a nossa reação a essa flutuação. Vender tudo em pânico quando o mercado cai é muitas vezes o erro que transforma uma perda temporária numa perda definitiva. Interessante essa perspectiva da reação. E tendo isto em conta, pensando especificamente nas famílias que estão a começar, qual seria uma abordagem assim mais sensata, de acordo com as fontes? Tipicamente, os grandes objetivos financeiros das famílias, pensar na reforma, garantir a educação dos filhos, são objetivos de longo prazo. E isso é uma vantagem. Ter tempo pela frente permite uma abordagem ao risco que pode ser talvez mais moderada do que puramente conservadora. Permite incluir na carteira de investimentos alguns ativos com maior potencial de crescimento, sabendo que, se houver quedas de mercado pelo caminho, e haverá, existe tempo para recuperar. A chave é sempre encontrar o equilíbrio certo, alinhar os investimentos escolhidos com os objetivos, o prazo que temos e, claro, o conforto de cada um com as flutuações. A idade também conta, claro. Quanto mais jovem se começa, mais décadas de investimento há pela frente, o que teoricamente permite assumir um pouco mais de risco para tentar potenciar o crescimento. Ok, vamos então tornar isto ainda mais concreto. Exemplos de produtos de investimento acessíveis para quem está a começar. Podemos começar pelos mais seguros. Os certificados de aforro CA. O que são, exatamente? Sim, os certificados de aforro, que atualmente são da série F, são, na sua essência, um empréstimo. Um empréstimo que nós, cidadãos, fazemos ao Estado português. E como em qualquer empréstimo, quem empresta recebe juros em troca. É o Estado a pagar-nos por lhe emprestarmos dinheiro. E como funcionam esses juros? É uma taxa fixa? Não. A taxa de juro é variável. Está indexada à taxa Euribor a 3 meses, uma taxa de referência do mercado monetário europeu à qual se soma uma margem. Na série F atual, essa margem é de 1%. No entanto, há limites. A taxa base, Euribor plus margem, tem um teto máximo de 2,5%. E depois, para incentivar a poupança a longo prazo, existem prémios de permanência. Quanto mais tempo o dinheiro lá ficar, a partir do segundo ano, maior o prémio que se soma à taxa base, até um máximo de 10 anos. Que é o prazo do produto. Um ponto muito interessante é a capitalização dos juros. Os juros são calculados e pagos trimestralmente, mas não vão diretos para a nossa conta. São adicionados ao capital que lá temos. E a partir daí, esses juros também começam a render juros. É o início do efeito bola de neve, que falaremos mais tarde. Parece interessantes, especialmente a parte da capitalização. Mas e a parte prática?
ouvi dizer e li nas fontes que a primeira vez que se subscreve pode ser um bocadinho burocrático. Sim, a primeira subscrição exige um passo presencial. É preciso abrir uma conta a forro, geralmente faço numa loja CTT, e é preciso levar documentos de identificação, comprovativo de morada, de IBAN, indicar a profissão, essas coisas. O mínimo para começar são 100 euros. Mas olha, ultrapassado esse primeiro passo, as coisas ficam muito mais simples. As subscrições seguintes podem ser feitas comodamente online, através do portal Aforronet ou mesmo da app CTT. E também é possível subscrever em nome de menores, o que é interessante para quem quer começar a poupar para os filhos. E em termos de risco e potencial de retorno, para que tipo de objetivos servem melhor os CA? Bem, o risco é considerado mesmo muito baixo. A garantia é do Estado português. O cenário de perda seria, quer dizer, a falência do país, o que é um risco extremo e muito improvável. Quanto ao potencial crescimento, é limitado. Não é com certificados de aforro que se vai ficar rico. Servem sobretudo para proteger o capital da erosão da inflação e obter um rendimento modesto, mas com muita segurança. Têm também boa liquidez. A partir dos primeiros 3 meses, pode-se levantar o dinheiro a qualquer momento, sem perder os juros que já foram capitalizados até ao final do trimestre anterior ao do levantamento. Um detalhe importante. Os juros recebidos estão sujeitos a IRS. Atualmente, a taxa é de 28% e é retida logo na fonte, pelo que recebemos o valor líquido. Resumindo, são uma excelente opção para a parte mais segura do património, para o fundo de emergência ou para objetivos de muito curto prazo. Percebido, seguros, estáveis, mas com crescimento lento. Agora, para quem procura um bocadinho mais de potencial de retorno, mesmo aceitando mais alguma flutuação, as fontes falam muito de fundos de investimento e dentro destes destacam-se frequentemente os ETFs. Pode explicar-nos melhor o que são? Claro, os fundos de investimento, de uma forma geral, funcionam como um condomínio de investidores. Junta-se o dinheiro de muitas pessoas e uma equipa de gestão profissional ou, em certos casos, um algoritmo pega nesse bolo de dinheiro e investe-o. Investe num conjunto diversificado de ativos financeiros. Podem ser ações de empresas, podem ser obrigações, que são empréstimos a governos ou empresas, pode ser imobiliário, matérias-primas. Tudo depende da política definida para aquele fundo específico. A grande vantagem é a diversificação imediata. Ok, e os ETFs? O que têm de especial? Os ETFs, ou Exchange Traded Funds, são um tipo particular de fundo de investimento com uma característica muito prática. São negociados em bolsa de valores, tal como se fossem ações de uma empresa. Isto significa que são fáceis de comprar e vender ao longo do dia, durante o horário de funcionamento da bolsa. E geralmente têm custos associados mais baixos do que os fundos tradicionais. Muitos ETFs, especialmente os que são frequentemente recomendados para quem está a começar, seguem uma estratégia de gestão passiva. O que é isto? Eles não tentam adivinhar quais as melhores ações ou obrigações. Limitam-se a replicar o desempenho de um determinado índice de mercado. Por exemplo, um ETF do S&P 500 vai tentar ter exatamente o mesmo desempenho que o índice das 500 maiores empresas do SUA. Outro pode replicar um índice de ações mundiais ou de obrigações europeias. Esta abordagem passiva de simplesmente seguir o mercado resulta, regra geral, em custos de gestão muito mais baixos do que os fundos de gestão ativa, onde um gestor tenta ativamente escolher os melhores investimentos para superar o mercado, o que nem sempre consegue. É esta combinação de diversificação imediata, facilidade de negociação e custos baixos que tornam os ETFs uma porta de entrada tão popular e, diria, eficiente para o mundo do investimento em mercados financeiros. Parece interessante essa combinação, mas como é que se investe na prática em ETFs? E os riscos? Não será algo demasiado complexo ou até assustador para uma família que está mesmo a começar? Para investir em ETFs ou em ações, é preciso ter uma conta numa entidade intermediária, uma corretora ou um banco de investimento que dê acesso à negociação em bolsa. Hoje em dia, felizmente, existem muitas opções, incluindo várias corretoras online que operam em Portugal, com plataformas relativamente fáceis de usar e, muito importante, com custos, comissões de negociação, custódia de títulos bastante competitivos. É importante comparar bem antes de escolher. E os riscos? É aí que muita gente hesita. Sim, e é fundamental falar disso. O risco existe
E varia imenso. Um ETF que investe, por exemplo, em ações de pequenas empresas de tecnologia em mercados emergentes vai ser, naturalmente, muito mais volátil, vai ter mais altos e baixos do que um ETF que investe em obrigações de governos de países desenvolvidos. A diversificação que o próprio ETF oferece ajuda muito. Reduz o risco de uma única empresa ir à falência e levar o nosso investimento todo com ela, mas não elimina o risco de mercado. O que é o risco de mercado? É a possibilidade de todo um setor da economia, ou mesmo todo o mercado de ações global, passar por um período de desvalorização devido a fatores económicos, políticos, etc. Isso afeta todos os investimentos deste tipo. É aqui que entra novamente a ideia da diversificação, mas ao nível superior. Diversificar entre diferentes tipos de ETFs ou ativos. Ter, por exemplo, ETFs de ações e ETFs de obrigações na carteira, porque muitas vezes eles não se movem na mesma direção. Ajuda a suavizar a viagem. E a rentabilidade esperada compensa o risco? O potencial de rentabilidade é sem dúvida significativamente mais elevado do que nos produtos de capital garantido comerciais. A longo prazo, investir em ETFs de ações, por exemplo, permite participar no crescimento das economias e das empresas a nível global. Historicamente, índices de referência como o S&P 500 apresentaram retornos médios anuais na casa dos 10%, 11%. Mas isto é mesmo vital sublinhar. Rentabilidades passadas não são de forma alguma garantia de rentabilidades futuras. O investimento em ETFs, como em ações, acarreta risco de perda de capital. É preciso estar consciente disso e investir apenas dinheiro que não se vai precisar no curto ou médio prazo e de acordo com a tolerância ao risco de cada um. Muito claro. Falámos de ceia, falámos de ETFs. Outra opção que surge sempre, muito por causa dos impostos, são os planos poupança-reforma, os PPR. Para além do benefício fiscal, valem a pena como instrumento de investimento? Os PPS são de facto um produto muito interessante, especificamente desenhado para a poupança de longo prazo, com o foco principal na reforma. E o Estado dá-lhes um empurrãozinho através de benefícios fiscais que podem ser bastante significativos. E existem diferentes tipos de PPR, certo? Não são todos iguais. Exatamente. Existem basicamente duas grandes famílias de PPR. Por um lado temos os seguros PPR. Estes são tipicamente comercializados por companhias de seguros e funcionam de forma muito semelhante a um seguro de capitalização. Muitas vezes oferecem garantia do capital investido ou de uma parte dele e, por essa razão, o potencial de rendimento tende a ser mais baixo e mais estável. São mais conservadores. Por outro lado, temos os fundos PPR. Estes são geridos por sociedades gestoras de fundos de investimento e funcionam de forma muito parecida com os fundos de investimento que falámos há pouco. Investem numa carteira diversificada de ativos, como ações e obrigações. Estes fundos PPR não garantem o capital investido. O seu valor pode flutuar, para cima e para baixo, de acordo com os mercados. Mas, em contrapartida, oferece um potencial de rentabilidade superior a longo prazo, embora, claro, com um nível de risco também mais elevado. Depender muito do perfil de risco de cada pessoa e, crucialmente, de quantos anos ainda faltam para a reforma. Se faltarem muitos anos, 15, 20 ou mais, e se houver alguma tolerância à flutuação, um fundo PPR pode fazer mais sentido para tentar potenciar o crescimento. Se a reforma estiver mais próxima, ou se a pessoa for muito avessa ao risco, um seguro PPR pode dar mais tranquilidade. E como é que se subscreve um PPR e esses famosos benefícios fiscais? Como funcionam exatamente? São assim tão vantajosos? A subscrição é relativamente simples. Pode ser feita através da maioria dos bancos, diretamente com as seguradoras ou com as sociedades gestoras de fundos. Agora, a par da atrativa, os benefícios fiscais. E sim, podem ser bastante vantajosos. Existem benefícios à entrada e à saída. À entrada, anualmente, é possível deduzir no IRS 20% dos montantes que se investiu nesse ano em PPR. Claro que há limites máximos para essa dedução e esses limites dependem da idade. Por exemplo, quem tem menos de 35 anos pode deduzir até 400 euros por ano. Para isso, precisa de investir 2.000 euros nesse ano. 20% de 2.000 euros igual a 400 euros. Entre os 35 e os 50 anos, o limite da dedução baixa para 350 euros. E para quem tem mais de 50, o limite é de 300 euros. Este é um benefício direto. Ou se paga menos IRS, ou se recebe um reembolso maior. É dinheiro que volta para o bolso logo no ano seguinte. Há uma condição importante. Para ter direito a este benefício à entrada, cada entrega tem de ficar investida durante pelo menos 5 anos. Ok, benefício à entrada é interessante. E à saída? Quando se levanta o dinheiro? A vantagem à saída pode ser ainda maior. Quando chegar o momento de resgatar o PPR, e se forem cumpridas as condições legais para isso,
como a reforma por velhice, ter mais de 60 anos de idade, ou outras situações excepcionais como desemprego de longa duração, doença grave, ou até, em condições específicas e temporárias, para pagar prestações do crédito à habitação. Nesses casos, a tributação sobre os ganhos, as mais-valias, é muito mais favorável do que na maioria dos outros investimentos. Em vez dos habituais 28% de imposto sobre as mais-valias, nos PPRs, nestas condições, paga-se apenas 8%. E 8% versus 28% faz uma diferença enorme no montante líquido que fica disponível. Portanto, sim, os PPRs são um instrumento a considerar seriamente numa estratégia de poupança e investimento a longo prazo, especialmente para a reforma. Esse excelente panorâmica sobre os produtos. Já cobrimos a base, o fundo de emergência, a importância de nos conhecermos como investidores e vimos exemplos concretos como CAFAs, ETFs e PPR. Mas as fontes falam muito também em princípios, em estratégias transversais. Quais seriam as dicas essenciais para quem quer navegar neste mundo? Absolutamente. Há princípios que são quase universais no investimento, independentemente dos produtos específicos que se escolham. O primeiro, e talvez o mais fundamental e mais citado, é a diversificação. É a aplicação prática daquele velho ditado: não colocar todos os ovos no mesmo cesto. O que significa isso na prática do investimento? Significa distribuir o dinheiro que se investe por diferentes caminhos, diferentes tipos de ativos. Ter um pouco em ações, um pouco em obrigações, talvez um pouco em imobiliário, mesmo que indiretamente através de fundos, ou até matérias-primas. Significa também diversificar geograficamente, não investir só em Portugal, mas também na Europa, nos Estados Unidos, em mercados emergentes, ter uma perspectiva global. E ainda diversificar por setores da economia, ter investimentos ligados à tecnologia, mas também à saúde, à energia, a bens de consumo essenciais. A lógica por detrás disto é simples. É muito improvável que todos estes diferentes tipos de ativos, geografias e setores se comportem mal exatamente ao mesmo tempo. Se um setor ou uma região estiver a passar por dificuldades, outros podem estar a ir bem e a compensar essas perdas, o que ajuda a suavizar as flutuações do valor total da carteira de investimentos. Torna a viagem menos turbulenta. E os ETFs ajudam nisso, certo? Exatamente. Os ETFs, por serem eles próprios cabazes de muitos ativos, são uma ferramenta fantástica para conseguir um bom nível de diversificação de forma rápida, simples e com custos baixos. Mas atenção, também é preciso ter algum cuidado. Diversificar em excesso, ter dezenas de produtos diferentes sem grande critério, também pode não ser ideal porque pode diluir demasiado os ganhos e tornar a gestão da carteira muito complexa. Ok, diversificação é chave. Falou em suavizar a viagem, mas o grande objetivo, a longo prazo, é fazer o dinheiro crescer. Há um conceito que as fontes destacam como sendo quase mágico, o segredo para acumular riqueza, o juro composto. Pode desmistificar isto? É mesmo assim tão poderoso? Bem, mágico talvez não seja a palavra certa. É mais matemática pura. Mas o efeito ao longo do tempo pode de facto parecer mágico. Há quem lhe chama a oitava maravilha do mundo. E sim, é extremamente poderoso. Basicamente, o juro composto significa que não ganhamos juros apenas sobre o capital que investimos inicialmente. Ganhamos também juros sobre os juros que já ganhamos anteriormente e que foram reinvestidos. Cria-se um efeito bola de neve. Os juros começam a gerar mais juros. Vamos a um exemplo muito simples. Imagine 100 euros a render 5% ao ano. No final do primeiro ano, temos 105 euros. Ganhamos 5 euros de juros. Se esses 5 euros forem reinvestidos, no segundo ano, os 5% já não incidem sobre 100 euros, mas sim sobre 105 euros. Ou seja, vamos ganhar 5 euros e 25 cêntimos de juros. Parece uma diferença pequena, não é? Sim, 25 cêntimos. Exato. Mas agora imagine isto a acontecer ano após ano durante 20, 30, 40 anos. O crescimento deixa de ser linear e torna-se exponencial. A bola de neve vai ficando cada vez maior a um ritmo cada vez mais rápido. É aí que reside o verdadeiro poder do juro composto. E para que essa bola de neve cresça bem, o que é mais importante? O campo, sem dúvida. O tempo é possivelmente o maior aliado de quem investe. É o ingrediente secreto que faz o juro composto funcionar em pleno.
E isto leva a uma conclusão muito importante. Começar a investir cedo, mesmo que seja com quantias pequenas, pode ter um impacto muito maior no resultado final do que começar mais tarde com valores mais avultados. Alguém que começa a investir, por exemplo, 100 euros por mês aos 25 anos, tem uma probabilidade muito elevada de acabar com um património significativamente maior na idade da reforma do que alguém que só começa aos 45, mesmo que invista 300 euros ou 400 euros por mês. Porquê? Porque teve mais 2 décadas para o juro composto fazer a sua magia. Isso implica que a consistência, investir regularmente, é fundamental. Mas manter essa consistência nem sempre é fácil, pois não. Especialmente quando os mercados andam agitados. Há sempre a tentação de esperar pelo melhor momento para investir, ou de parar quando as coisas parecem incertas. Essa tentação é muito real. Tentar acertar no timing perfeito do mercado, comprar exatamente no ponto mais baixo e vender no ponto mais alto, é uma ilusão para a esmagadora maioria das pessoas, incluindo até para os profissionais. É muito mais provável que essa tentativa leve a erros, a decisões emocionais e a frustração. Felizmente, há uma estratégia muito simples e eficaz para combater esta tentação e garantir a tal consistência. Chama-se DCA, Dollar Cost Averaging, ou, em bom português, fazer um custo médio do investimento. Custo médio. Como funciona isso? Ideia muito simples. Em vez de tentar adivinhar quando é a melhor altura para investir, compromete-se a investir um montante fixo em intervalos regulares. Por exemplo, investir 100 euros no dia 5 de cada mês ou 300 euros no início de cada trimestre. Faça isto independentemente do que o mercado está a fazer. Quer as ações estejam a subir, a descer ou a andar de lado, naquele dia, àquela hora, o investimento é feito, automaticamente, de preferência. E quais são as vantagens desta abordagem? Tem 2 grandes vantagens. Primeiro, reduz o risco de investir uma grande soma de dinheiro toda de uma vez num pico de mercado, precisamente antes de uma queda. Ao comprar regularmente, ao longo do tempo, acaba-se por comprar mais unidades do investimento quando os preços estão baixos e menos unidades quando os preços estão altos. Isto tende a resultar num custo médio por unidade mais baixo. Segundo, e talvez tão ou mais importante, automatiza o processo e remove a emoção da equação. Define-se a estratégia, investir X a cada Y tempo e cumpre-se. Ajuda a criar disciplina, a manter o rumo mesmo quando há turbulência e evita que o medo ou a euforia do momento levem a tomar mais decisões de investimento. É uma forma de colocar o investimento em piloto automático. Excelente. Acho que percorremos os pontos essenciais. Se tivéssemos de resumir, assim, em passos muito concretos, o que uma família deveria fazer para começar a investir amanhã? Quais seriam os pontos-chave? Podemos condensar em 4 passos fundamentais com base em tudo o que falamos e que as fontes recomendam. Primeiro, construir a fundação. Antes de pensar em arriscar, garantir que o fundo de emergência, o tal pé de meia, está sólido. Ter entre 3 a 6 meses de despesas essenciais guardados num local seguro e de acesso fácil. Isto não é negociável. Segundo, autoconhecimento financeiro. Parar para pensar. Quais são os nossos objetivos financeiros? Comprar casa, reforma, educação dos filhos? Para quando? Qual o prazo que temos? E, muito importante, qual é a nossa real tolerância ao risco? Sermos honestos connosco próprios aqui. Terceiro, começar simples e diversificado. Não é preciso complicar logo no início. Dar os primeiros passos com produtos que se compreendam bem e que sejam acessíveis. Uma combinação de certificados de aforro para a segurança e talvez 1 ou 2 ETFs de baixo custo e bem diversificados, um de ações globais, por exemplo, para o potencial de crescimento. Pode ser um bom ponto de partida. E lembrar sempre, diversificar. E quarto, usar o tempo e a consistência a nosso favor. Tirar o máximo partido do juro composto, começando o mais cedo possível, mesmo que com pouco. E adotar uma abordagem regular e disciplinada, como a estratégia DCA, para criar o hábito de investir e não depender de tentar adivinhar o mercado. Perfeito. E para quem nos está a ouvir e quer, mesmo como se costuma dizer, meter as mãos na massa, talvez 2 sugestões práticas para dar o próximo passo. Uma ação muito concreta poderia ser começar a investigar e comparar corretoras online, ver quais operam em Portugal, quais têm custos mais baixos, que plataformas oferecem, são fáceis de usar. Abrir conta numa delas é o passo necessário para poder investir em ETFs ou ações. Outra ação, talvez ainda mais simples e imediata, é automatizar a poupança para investimento. Assim que se decide quanto se quer investir por mês ou trimestre, ir ao home banking e configurar uma transferência automática e recorrente da conta à ordem para a conta de investimento ou para o produto escolhido,
se for um PPR, por exemplo. Tratar o investimento como se fosse mais uma conta a pagar todos os meses. Sai o dinheiro no dia X e pronto. Isto ajuda imenso a criar a consistência de que falávamos. Faz todo o sentido. No fundo, a mensagem principal parece ser que investir é uma jornada, não é um evento isolado. Exatamente. É mesmo fundamental ter essa perspectiva. Investir não é um esquema para enriquecer depressa, esqueçam isso. É uma maratona. É um processo de longo prazo para construir segurança financeira, para construir património, tijolo a tijolo, ao longo do tempo. A paciência para aguentar os períodos menos bons do mercado, porque eles vão existir. E a disciplina para continuar a investir regularmente, mês após mês, ano após ano, são provavelmente os ingredientes mais importantes para o sucesso financeiro a longo prazo de uma família. Fica então, para terminar, uma última reflexão para quem nos acompanhou. Já falamos destes primeiros passos essenciais: fundo de emergência, perfil, diversificação, consistência. Mas qual poderia ser a próxima pequena ação, para além destas, a tomar para continuar a melhorar a saúde financeira da família? Talvez começar a introduzir o tema do dinheiro, da poupança, nas conversas com os filhos, de forma adequada à cada idade? Ou rever os seguros que temos, serão os adequados, estaremos a pagar demais? Ou ainda, analisar as condições do crédito à habitação, será que está para otimizar? Fica a pergunta no ar para cada um pensar. E assim, chegamos ao fim de mais esta análise aqui no Conhecimento de A a Z. Esperamos sinceramente que esta exploração sobre os primeiros passos no investimento para famílias tenha sido clara e útil. Continuem a acompanhar as nossas outras análises e episódios. Muito obrigada pela companhia e até breve.